pôde entrar hoje, né? Então, o material você vai ver, né? Tem poucos slides, na verdade. Deixa só ver, eu não sei quem que é o BT aqui, né? Que BT tá isso? tocando violão. Tá tocando um baixo, hein? Ih, Aí sim. Pois é, né? Vocês viram que eu tava vendo lá das Transformadas, o Paulo Lopes curte um instrumento. Vocês repararam, né? Pelo exemplo que ele deu lá, né? Ele já foi no Audacity e tal. Eu falei, ixi, esse cara aí gosta disso. Ai, ai. Mas muito bem, o que nós vamos falar hoje, né, rapidamente, é das limitações fundamentais que a gente tem em telecom, né? Até agora a gente vem falando aí das diversas áreas, né, que a gente usa telecomunicações, mas a gente vive num mundo e num universo que impõe algumas restrições, dão algumas oportunidades, mas impõe algumas restrições. E aí, quais seriam elas? Né? Diferente do que alguém já fez, né? Que vai depender de disponibilidade de novos equipamentos que a gente tem, né? Interação com os existentes, né? Eu quero fazer uma ampliação, por exemplo, da minha rede Ethernet, né? Isso é justificável, não é? Como que a gente vai fazer? E fator econômico, né? Então, isso é um troço que pesa bastante em telecom, né? Eu acho que a gente já teve a oportunidade, por exemplo, de falar um pouquinho sobre o 5G, né? O 5G é um padrão que tende a ser mais caro, porque as herbes, né, as antenas vão ficar mais próximas umas das outras. Então, obviamente, países ricos vão ter mais 5G do que países continentais e que não têm tanto dinheiro como o Brasil, né? Aqui provavelmente a gente vai usar nos grandes eixos, né, o 5G, tá? Vocês estão usando o chat para soltar a pergunta? Bom, deixa para lá a pergunta. E a outra questão são as limitações físicas, tá? Que aí é a natureza que impõe, tá? Limitação física a natureza impõe. Então, limitação é obrigação de engenheiro conhecer, né? Para a gente não fazer bobagem. E, obviamente, os desafios é a gente engenhar, né? Esse é nosso papel. Então, eu vou falar um pouquinho das limitações, e as limitações levaram a uma lei, né? Uma lei que o Shannon enunciou. Lembra que o Shannon tem um papel super importante, né? Nesse mundo digital que a gente vive, junto com o bullying. Tá? Então, quais são as limitações fundamentais quando a gente pensa em comunicações, tá? Uma delas, talvez vocês já tenham percebido, é a largura de faixa que a gente tem em um canal, né? Então, todo canal a gente costuma dizer, independente do canal na natureza, a gente costuma dizer que é um filtro passa-faixa, tá? Abaixo de uma certa faixa de frequências ele não vai funcionar, né? E acima de uma certa faixa de frequências ele também não vai permitir você passar, tá? E aí ainda, se você fizer o recorte, né, dessa faixa de frequências em faixas menores, né, você vai ficar com uma limitação de largura de faixa que você vai ter que conviver, tá? A outra limitação que a gente vai ver é o ruído, né? O ruído aí da natureza, né? E para a gente se impor frente ao ruído, né, que às vezes acontece, a gente tem que dar mais potência para o sinal, tá? Então a gente brinca que tem um compromisso de projeto aí, né? Que depende um pouco dessa potência que a gente vai dar no transmissor, né? Se eu quero que ele seja portátil, muitas vezes eu não consigo dar uma potência muito elevada, né? Senão a bateria, né, ou a forma de ligar ele fica muito ruim, né? E eu vou depender de onde eu tô, né? Eu tô aqui na Terra, na Terra, mas eu tô no mar, né, onde tem absorção de onda, então eu vou ter um problema
problema de faixa, né? A gente viu a questão das antenas, né? Vocês lembram, né? Pô, tô entrando num túnel, né? Então, que faixa de frequências que vai permitir eu usar a radiocomunicação num túnel, né? E dessa transmitida. Tudo bem, guys? Beleza? Beleza. Tá bom. Beleza, professor. Ok. Então, avançando um pouquinho, né? Quando a gente fala em largura de faixa, né? Eu estou partindo da premissa que um sistema elétrico vai usar energia, né? Então, energia tem tudo a ver com a relação que eu consigo dar entre o sinal e o ruído, né? Então, qualquer ambiente vai ter ruído, vocês vão ver isso, né? A gente já vai ver daqui a 2 slides, tá? E o sinal vai depender da quantidade de energia que eu tenho disponível. A quantidade de energia que eu tenho disponível é limitada? Qual que é a visão de vocês? Depende de onde está instalado, né, o transmissor. Depende de onde está instalado o transmissor, né? Então, né, se eu tiver aquelas ideias malucas lá que na época foi o Nikola Tesla versus Edison, né? Não sei quem chegou a acompanhar isso, né? O Nikola Tesla defendia a corrente alternada, o Edison a corrente contínua. Por um gerador, você está mais confortável em relação à energia, né? Mas você vai lá para o interior, né? Lá para os lados de Goiás, não, Goiás não, né? Bom, Goiás, Mato Grosso, né? Você vai ter menos oferta de energia, né? Então, essa relação aqui, ela começa a ser importante, né? Você vai ter, de repente, uma distância maior para se comunicar com as capitais, né? E, ao mesmo tempo, você não tem a mesma oferta de energia, né? E isso vale em qualquer lugar, né? Você imagina que eu saio da Terra, né? Se eu saio da Terra, a forma hoje que a gente tem de fazer se eu estou saindo da Terra, mas me aproximando do Sol, legal, vamos usar painel solar, né? Energia solar. Mas se eu estou me afastando, aí eu preciso de bateria, né? E eu preciso de uma bateria que normalmente vai durar o tempo da missão. Então, a bateria que normalmente é nuclear, né? Que a gente trabalha. A gente acaba de nucleares. Tá? Então, é essa questão bem vista aí, né? E a outra é a velocidade do sinal, né? A velocidade, né, que a gente brinca às vezes da internet, do sinal que a gente está trabalhando, ele está relacionado à largura de faixa, largura de exemplo bobalhão, né? Eu não conseguiria fazer uma transmissão, sei lá, de 10 kbps num canal que tem 2 Hz de banda, né? Certo? Vai ficar um negócio meio inviável de eu fazer isso, né? Por mais que eu me esforce, né? Eu preciso ter uma largura de banda, né? Um pouco maior, né? Sei lá, 1 kHz, alguns kHz, para eu poder passar, né? 10 kbps, 20 kbps, alguma coisa do gênero. Então, obviamente, se eu quero uma internet larga, né? Eu quero poder usar 200 megabits por segundo, 300 megabits por segundo, né? Alguns provedores aqui em São Paulo anunciam, inclusive. Você não consegue fazer isso, por exemplo, usando par trançado, usando cabo coaxial, né? Fica mais difícil. Normalmente você vai optar aqui por uma fibra óptica, né? Que tem uma largura de banda bem mais interessante. Tudo bem, rapazes e senhoritas? Beleza. Tranquilo, senhor. Tá? Então é isso, né? Beleza, tava sentindo falta dos belezas aí. Então, né, a gente tem essas duas relações a ser obtidas. Obviamente, dependendo da quantidade de informação, né, e quando a gente fala de transmissão em tempo real, então hoje é uma realidade, né? Antes a gente falava disso, ficava meio difícil dar exemplo. Hoje é fácil, né? Porque você senta na TV, você liga sei lá, um Netflix ou liga um serviço da Amazon, né? Você quer fazer vídeo, mesmo
fazer de repente, um on demand, né? E para fazer o vídeo on demand, né, eu preciso muitas vezes, para fazer essa transmissão em tempo real, não degradar, eu preciso que o algoritmo que esteja trabalhando ali na frente da TV, né, que você está vendo, saiba usar com sapiência a largura de banda, porque a largura de banda ela pode variar, né? Você pega o exemplo da internet, podem entrar mais pessoas, sair pessoas, né? Eu posso ter um problema de ruideira, posso ter um problema em algumas centrais, né? Então essa largura ela pode aumentar ou diminuir, né? Essa largura que eu tenho. E aí o que eu vou ter que mexer, né? Eu vou ter que mexer diminuindo a velocidade do sinal. Se eu diminuo, por exemplo, a velocidade do sinal, eu vou estar passando, por exemplo, com uma resolução menor. Então, de repente, você está vendo em 4K, você passa a ver em Full HD, passa a ver em HD, né? E daqui a pouco você vai ver tudo meio recortado, né? Meio pixelado, tá? Até voltar àquela largura de banda original. Isso aqui acho que é bem nítido, né? Quando você assiste um Professor, Netflix, diga lá. Pode falar, pode falar. posso fazer uma pergunta? Assim, acho que não é exatamente do assunto assim, mas tem ligação. Essas empresas, tipo, esses provedores de streaming de vídeo, enfim, para as operadoras, eles pagam alguma coisa, tipo, em relação à utilização da infraestrutura das operadoras? Tipo, eles pagam alguma coisa para as operadoras de internet ou não? Não, ótima pergunta sua, aliás, né? De rede? Isso virou um comércio, né? Isso virou um comércio. Eu posso te dar o exemplo de algumas empresas, né? A Google é uma delas, né? Então, a Google, se você tem uma operadora, você tem que demonstrar que você tem um tráfego mínimo. Se você tiver um tráfego mínimo, eles instalam o que a gente chama de CBN, né? O que é uma CBN? Uma CBN é uma espécie de um servidor, né, que eles vão instalar na sua operadora. Caso algum cliente da sua operadora faça uma busca, sei lá, né, faça uma busca, busquei Bolsonaro, vem um monte de resultados, né? Os resultados ficam armazenados automaticamente nesse servidor, né, que a gente está chamando de CBN, de tal sorte que se algum outro cliente buscar, né, tá localmente, então você não precisa usar o canal internacional, né, um canal com uma operadora mais parruda, comer a sua banda para atender esse cliente. Tá? Será que eu respondi, não? Acredito que sim, professor. É que no final do áudio para mim aqui, mas eu acho que no geral eu consegui entender assim. Captar, Essa tá. pergunta eu fiz porque ainda mais agora nesse momento, tipo, o consumo desse tipo de conteúdo aumentou muito mais, né? E essa banda Aumentou. compete com a banda de todo mundo tipo, e todo mundo tá em todo mundo acaba refletindo esse aumento de consumo que, tipo, todo mundo que eu conheço que usa a internet, que trabalha, fala que a internet tá mais lenta. Tá bem. O consumo é muito grande, né? Então aí Então, e boa parte é isso, né? Eu queria saber se as operadoras elas tinham algum tipo de cobrança específica, porque elas conseguem também fazer aqueles bloqueios, né? Como é o caso de WhatsApp, às vezes por determinação de justiça. Eu achei que eles conseguissem. Tem algumas coisas que a gente faz, né? Alguns truques que a gente usa. Agora que a gente está fazendo a transição em tempo real, você pode ver que o que a gente pode fazer é mudar a qualidade do vídeo ou da voz, né? Da voz é ruim porque se o pacote não jota, né? Então né, a gente tem a impressão que está falhando, né, a comunicação, né? O pacote de voz. Agora, quando não é como uma, né? Eu posso, por exemplo, fazer um minuto, alguns minutos na CBN do Netflix, que vai estar próximo a você, e aí começar a passar o filme, percebe? E se alguém tentar acessar o mesmo filme, existe uma chance, né?
porque se o filme é bacana, muitas pessoas vão tentar acessar, o filme está lá próximo, ele não está distante, né? Agora, quando você falou de operadora, a operadora ela tem que ser elegível, né? Então você tem que atingir uns certos patamares de tráfego para bater lá na porta da Google e dizer assim, ó, eu quero esse servidor que faz cache. Ou no Netflix, eu quero esse servidor que faz o meu cache, tá? Tem algumas condições que você tem que atender. Beleza? Show, professor. Show, beleza. Legal. Então, Professor, ótima com pergunta. licença. Pois não. Claro, claro. Só complementando a pergunta aqui do colega, Uhum. eu acredito também que, igual na situação que nós estamos, o problema nem é só o tráfego de dados, é os servidores suportar tanto acesso. Eu acho que aqui que está acontecendo, acho que o servidor do Skype já está meio... É isso aí. É que nem o maior exemplo que a gente tem no Mackenzie. Tem uma ruideira aí, acho que é um microfone aberto. O maior exemplo que a gente tem aqui no Mackenzie é o Moodle, né? Certo? Dependendo do horário que você vai acessar o Moodle, você dá um clique e vai tomar um café, certo? Mas é isso mesmo que você falou, né? Não é só banda que importa, né? É o serviço que está do outro lado, né? No caso do streaming, como foi a pergunta muito bem feita, né? Muito bem elaborada, a gente consegue resolver com esses servidores que vão fazendo cache no caminho. No caso de eu precisar acessar um conteúdo final lá original, tá fazendo em Skype, que é tempo real, eu não tenho como, né? Eu dependo de estar chegando num servidor, que no caso a gente está usando um data center da Microsoft aqui na América Latina, poder usar o serviço, né? E é isso. Se todo mundo estiver usando o Skype agora, né, resolver mudar de ferramenta, vai dar problema, né? Eu não sei se vocês viram uma notícia, inclusive, né, compartilhando, o camarada que é eu não sei se é dono ou meio CEO do Zoom, né? Ele aumentou o faturamento do Zoom em 4 bilhões de dólares. Vocês chegaram a ler uma notícia sobre isso? Não. Não vi, não. Não, Eu vi, professor. Então é um negócio muito interessante, né? O Zoom era uma ferramenta para a gente fazer sala, né? Como a gente tem aqui o Skype, a gente tem outras, né? E não era nem tão utilizada, para falar a verdade. Mas com essa pandemia, o cara viu uma oportunidade, ele resolveu ampliar, né, esse parque de servidores, esse serviço que ele tinha, e ele está faturando muito com isso, né? Tanto que, né, no governo o pessoal estava usando o Zoom e pela rapidez, né, com que ele implementou o Zoom, a turma começou a pegar algumas falhas de segurança, né? Eu não sei se vocês lembram, aí tem um mês mais ou menos, que o próprio pessoal do governo recomendou assim, ó, não use o Zoom, porque a gente teve vazamento de dados pelo Zoom, né? Fazendo uma reunião interna aí usando o Zoom, tá? Mas enfim, né? É um investimento que ele resolveu fazer e é um investimento no momento correto, né? Usou aí a imaginação, né, para fazer esse investimento. Tudo bem? Mais alguma pergunta aqui? Professor, eu tenho uma. Diga lá. Sobre os VPNs, né? O senhor poderia explicar melhor como eles funcionam e como essa teoria afeta, por favor? Tá. É uma boa pergunta também, né? Quando a gente fala VPN, é uma abreviação de Virtual Private Network, né? É uma rede privada, Virtual Private Network, virtual, né? Ou seja, ela não existe, é uma rede privada que você vai montando, né, um ponto a ponto, né, um transmissor-receptor, por exemplo, sobre a internet, né, um dos lugares que a gente faz isso, tem outros também. De que forma? Fazendo criptografia de dados, né? Criptografia de dados, quem fez circuitos digitais comigo, viu que é um embaralhamento dos dados, né?
Esse embaralhamento, então, se você vai usar um algoritmo forte, né, você vai ter bastante dificuldade de desembaralhar, né, interceptar primeiro, né? Eu tenho que estar num nó que seja capaz de interceptar. Esse nó normalmente é um roteador da internet, então tem que ser capaz de habilitar isso e tentar hackear, né? Craquear, na verdade, esse é o termo correto. Esse tráfego, né, virtual aí que está acontecendo. Muitas empresas usam isso hoje, porque as grandes, se você pegar uma TIT, né, por exemplo, sei lá, a TIT chegando na Itália, eles chegam com equipamentos com uma banda enorme, né? E aí uma parte eles segmentam, vamos dizer assim, para o mercado corporativo, com uma banda fixa, e outra parte eles chamam de internet, né? E aí muitas vezes, né, se você chamar um provedor grande desses para conversar, e você diz assim, não, eu quero contratar, isso já aconteceu comigo, né? Eu quero contratar uma parte da banda da tua rede corporativa e uma parte da banda eu vou contratar a internet e fazer VPN, né? Que foi a tua pergunta. E aí foi engraçado, né? Porque a pessoa que estava, ela conhecia muito do assunto, e ela disse assim, olha, eu não sei se, né, você está falando com a TIT, né? Eu posso fazer o seguinte para você, eu vendo pelo preço que você quer a internet, a outra parte da banda, e dou tudo em banda corporativa para você. Né? Então, né, por quê? Porque eles têm essa estratégia de chegar. Mas é uma forma, né, que muitas empresas usam, pegar, por exemplo, em filiais remotas, dentro do Brasil, às vezes fora do Brasil, né, e de uma forma segura estabelecer VPN. VPN é usado para maldade também, né? Maldade, assim, em que sentido? Né? Por exemplo, a gente estava falando de Netflix, talvez por isso você puxou o VPN. Tem um software, especialmente no PC, que você pode instalar, onde eu faço, na verdade, uma VPN, uma Virtual Private Network, com os Estados Unidos, e eu consigo, na verdade, ser enxergado como se eu tivesse um IP lá nos Estados Unidos, e não no Brasil. Né? Então, na hora que você abrir o Netflix ele vai identificar que, pelo IP, que você não é um brasileiro, você é um norte-americano. E ele vai te dar a programação norte-americana. Tá? Eu já fiz isso, professor. Né? Então, isso é um negócio que dá para fazer com essa pergunta aí, acho que foi da Mariana, de usar VPN. É bem interessante. E VPN, que eu digo, pode ser usado para maldade também, né? Isso não é maldade, tá? Isso que vocês estão fazendo não é maldade nenhuma. É só um recurso para você dizer, não, eu não estou no Brasil, eu quero ver como é que está a programação, sei lá, do Netflix nos Estados Unidos, do Netflix na Europa, né? Você pode fazer Netflix na Índia, né? Já imagina, né? Aqueles filmes indianos, né? Tem uns filmes horrorosos indianos, né? Que eles passam, né? Não, nada contra a Índia, hein? Pelo amor de Deus, né? Mas só um comentário aqui entre nós que os filmes realmente deixam a desejar. Então a gente pode fazer isso. E a gente pode usar isso para o mal, né? Para o mal seria eu falsear o meu endereço, né? Então eu posso fazer isso em um monte de redes, rede de telefonia celular, né? Dá para fazer isso também, né? Mas na internet é muito usual, né? O que eu faço? Eu daqui do Brasil, eu saio lá na Alemanha, né? Com uma VPN, e da Alemanha eu ataco alguém, né? Aí você vai dizer, mas tá, e aí, né? E aí, se alguém for investigar, né, e vai, né? Por exemplo, se for entre países, vai entrar a Interpol, né, investigando, vai chegar à conclusão que é a Alemanha. E a Alemanha, por exemplo, diferente do Brasil, tem uma lei de privacidade de dados muito forte, né? Então, qualquer coisa que diga a respeito à privacidade de dados de uma certa pessoa que está fazendo acesso a partir da Alemanha não é aberto. Tá? Então você não consegue, né, adiantando, né, para quem quer treinar ser hacker, né, você não consegue abrir um ataque feito a partir da Alemanha. Né? Então a Alemanha é um dos alvos, ou um dos hubs, né, que o
o pessoal que é hacker usa para distribuir ataques. Tá? Então a VPN pode ser usada tanto para o bem, né, para fazer esse fim a fim, ou, né, simplesmente você usar o teu Netflix, ou ver o que tem lá em outro país, assim como a gente pode usar para o mal. Beleza? Respondi? Sim, obrigada, professor. E a Thaís? Thaís, desculpa, é que ela... Beleza, Thaís. Obrigada. Para quem for fazer eletrônica, vocês vão fazer STD, chama Sistema de Transmissão de Dados, né? É o começo das redes de computadores, então todo mundo vai fazer. Mas para quem for continuar em eletrônica, então no 10º semestre volta a ter aula comigo, e aí esse assunto de VPN, inclusive de fazer essas bondades, né? A gente treina em laboratório, tá? Então, para quem quiser conhecer mais, vocês estão no sétimo, né? Aguarda um pouco que for fazê-lo, vai ter aula de redes e a gente vai ver isso mais a fundo. Beleza? Então, se beleza, eu vou avançar aqui um slide que tem uma pergunta aí para vocês, né? Uma pergunta que eu queria ouvir a opinião de vocês. É possível evitar, né, o ruído que eu falei, né, que a gente usa a relação sinal para superar o ruído, mas é possível evitar o ruído de um sistema eletrônico? Eu acho que não, professor. Eu acho que é possível diminuir, mas ser evitado não. Tá, legal, Alan. Inclusive, professor, eu já queria te perguntar uma coisa. Geralmente nos cabos de carregador, de computador, notebook, eles vêm com... Eu não sei o que é isso. É um dispositivo em cima do cabo. Eu já ouvi falar que é para evitar ruído. O que realmente é isso? Isso aqui, na verdade, se você abrir, né, eu tenho no meu cabo aqui também, né, parece que fica um cilindro, né? E é literalmente um cilindro, a gente chama de choque de RF, né? Isso aqui faz aumentar a indutância, né, nessa região de tal forma que o ruído que está antes, né, vindo da rede, não consegue passar por computador, tá? Esse é o papel dessas bolotinhas que a gente vê principalmente em fonte. Blinda 100%? Não blinda, blinda uma faixa de frequências, tá? Se por acaso o ruído for maior que aquela faixa, né, dessa bolotinha, né, que gera uma indutância, vai passar o ruído. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá? É isso aí, ótima pergunta. Essas bolotinhas, porque tem a fonte com bolotinha, né? A fonte com esse cilindro e a fonte sem, né? Que muitas vezes é mais barata, né? Aí você vai dizer, por que eu vou comprar se tem só uma bolotinha a mais aqui que não serve para nada, né? Certo? E a resposta é essa, né? Ela blinda ruídos, né? Às vezes você quer ouvir um áudio, você é meio audiófilo, né? E esse ruído de fundo vai interferir na tua placa lá de vídeo, de som, no teu áudio, né? Então é importante às vezes ter essa bolotinha aí, muito, muito bem colocado, né? De novo, né? Alguém quer fazer alguma colocação? O que vocês acham? Qual que é a visão de vocês, né? O Alan deu a dele aí. Né, sobre o ruído, eu coloquei um cara triste com um raiozinho em cima, né, que é um som, um sistema eletrônico aqui em cima, né? Vocês acham que é possível? Pode falar, né? Tem sim, tem não. Professor? Sim. Então, o ruído, eu acho que assim, por mais que tente se projetar alguma coisa, né, para não ter ruído, necessariamente não está livre de ter o ruído, mas ele é possível ser contornado. Eu acho que É possível ser contornado. Colocando
um capacitor ou um resistor na saída, né, na emissão do sinal, eu acho que dá para contornar um pouco, dá para melhorar um pouquinho. Assim, por o que experiência você... própria, que eu e o Rocha, a gente montou um chaveamento de PWM e o ruído dele era absurdo, assim. E aí a gente achava que... E a gente projetou para não ter ruído, né? Pesquisamos, né? Como é que a gente... Para evitar, né? Mesmo assim, a gente teve esse problema de ruído. Legal. Que no final a gente acabou colocando... Ou foi um capacitor de acoplamento, ou foi um resistor. Eu não lembro ao certo, mas mas a gente conseguiu contornar. Legal. Então, é ótima a sua colocação de novo, né? Você deu o exemplo de um PWM. PWM, né, é a modulação por largura de pulso. A gente usa hoje direto para entregar potência, né, para motores, entregar potência para sistemas eletrônicos, né, fazer um dimmer, né, de luz, né, eu tenho mais luz, menos luz, né, num local, e ele gera ruído para caramba mesmo, é isso aí. E o que eu consigo fazer é não eliminar, mas eu consigo diminuir, né, num nível adequado o ruído, usando filtro, né? Então, quando você põe o capacitor, né, você diz, eu pus o capacitor com resistor, provavelmente você colocou numa configuração passa baixa, né? Para criar um filtro passa baixa para que na saída lá do teu PWM, né, aqueles ruídos de mais alta frequência que a gente já viu, né, aquelas componentes lá da série de Fourier de mais alta frequência, você faça assim nela, né, você joga ela para o lado, tá? É por isso que você faz isso. Uma outra situação onde a gente usa bastante só o capacitor, né, é, por exemplo, o motor, né? Motor DC principalmente, né? Porque o motor DC ele tem uns contatores, né? E toda vez que ele passa ali pelos contatores, ele gera uma ruideira danada, como o do PWM. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando vai colocar, né, um motor DC num sistema, fazer essa medição e soldar um capacitor de valor adequado ali, né? Porque você já vai ter a resistência do enrolamento, você vai ter o capacitor ali, ele vai se comportar como um filtro passa-baixa no sistema. Então, você consegue diminuir o nível de ruído para não atrapalhar tanto, de repente, um transmissor, alguma coisa a mais que você vai estar usando no sistema. Excelente aí o ponto de vista. Legal. Mas aqui, né, talvez só um comentário, você está diminuindo, você não está, talvez, eliminando, você está pondo ele num nível, né, aonde o outro lado lá já não é mais sensível, vai para aquele nível de ruído, né? Se fosse um circuito talvez mais sensível, você ia ter mais dificuldade ainda, tá? Hoje, todas as fontes de computadores, né, sejam eles notebooks, sejam eles desktops, são do tipo PWM, né? Porque a ideia é que quando o sistema demande mais, eu entrego mais potência. Então, com isso, eu tiro um conceito antigo, onde eu dimensionava uma fonte que tinha, sei lá, 400 watts de potência e estava sempre trabalhando em 400 watts, tá? Para uma fonte que pode trabalhar até com 400, né, no limite. Ou seja, né, se o sistema em média consome a metade, né, eu consigo reduzir o tamanho dessa fonte, né? Então, as fontes, se vocês forem comparar computadores antigos com computadores novos, reduziram muito de tamanho, né? E não foi porque os componentes só reduziram de tamanho, é porque a gente mudou a técnica, a gente passou a usar o PWM aí que você mencionou, tá? Ótimo. Mais alguma colocação aí? Beleza. Então eu vou avançar, tá? Se vocês permitirem, eu vou avançar. A gente fala de ruído, né? Ou só ruído, ou ruído natural significa a mesma coisa, tá? E
E aqui tem uma prova por absurdo, que é o que a gente chama de ruído natural inevitável, né? Quem é, né, um ruído natural inevitável para quem trabalha com elétrica? É o bendito do ruído térmico, né? Então, toda vez, né, que você tem uma corrente elétrica ali, né, passando por um fio, né, esse fio tem uma certa resistividade, né? Essa resistividade, ela é, na verdade, tanto maior quanto maior a temperatura, né? Então, vai aumentando a agitação molecular lá dos fios, ou mesmo, pense num resistor, né, se você quiser. E aí, essa passagem de elétrons, né, ela não é uma passagem limpa, ela é uma passagem onde ela vai tendo desvios, né, para cima, para baixo. Então, isso acaba gerando um ruído inevitável, né? Só pelo fato da gente querer montar um circuito elétrico, ele já vai aparecer, que é o tal do ruído térmico, tá? O tal do ruído térmico. E esse ruído a gente não consegue eliminar, a gente consegue tratar ele, assim como, né, vocês comentaram lá do PWM, com capacitor e resistor, você consegue tratar, né? Então, às vezes, quando você tem correntes muito pequenininhas que você precisa medir e tal, a gente monta, por exemplo, na entrada, normalmente é na entrada do circuito, né, uma compensação do ruído térmico, né? Então, o ruído térmico, de repente, ia poluir aquele sinal, né, colocando algumas componentes, né, numa certa frequência, eu consigo pôr uma fonte que gera umas componentes na mesma frequência, anulando a fase. Tá? Anulando a fase. Então a gente consegue fazer isso, a gente usa isso muito em controle, né? Então em chão de fábrica, área industrial, né? Muitas vezes eu tenho o meu, vocês vão ver, né? Eu tenho um processador, na verdade, que trabalha com um monte de relés e transistores de potência para acionar máquinas, contatores, né? Fica num lugar central e você vai puxando, né, o acionamento da máquina e do contator à distância, né, para a tua linha de produção, né? Isso gera muito ruído térmico. A forma de compensar isso é uma fonte que compensa o ruído térmico. Mas dá para compensar totalmente? Não dá. Tá? Não dá. É por isso que a gente chama de um ruído natural e inevitável. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, é por isso, gente, que em eletrônica, vocês vão ver que a gente gasta elétrica, né, de uma forma geral, um tempo bom estudando ruído, né? Você vai dizer, pô, mas é um negócio que eu não quero, né? É tudo que eu não quero. O que eu quero é o sinal, né? O que eu quero é a coisa útil. O ruído é um negócio desprezível, verdade, é um negócio desprezível, mas eu não posso ignorá-lo no projeto, tá? Eu tenho que conviver com ele, né? Até porque tem essa prova por absurdo aqui, que é o ruído natural inevitável, né? Então a gente tem que aprender a modelar, e tem muita modelagem de ruído é estatística, né? A gente usa um pouco de estatística. Então, se vocês lembrarem, né, lá da parte do fundamental, você vai dizer, pô, mas por que eu fiz aquela porcaria daquele curso de estatística? Entre outras coisas, é para modelar ruído, tá? Que a gente usa realmente a parte de estatística. E eu ia comentar algumas coisas assim, eu pus um asterisco, né? Eu falei do ruído natural, ruído térmico. Existem outros ruídos naturais que vocês conheçam? Eu ouvi falar de um, professor, não sei se é correto, que geralmente acontece muito próximo a subestações elétricas ou linhas de transmissão, que é a interferência eletromagnética. Sim, mas esse é um ruído artificial, tá? Existe mesmo, né? Interferência por onda eletromagnética. A gente já até viu, né, que pode causar mal à saúde, mas não é um ruído natural, né? É uma onda assim, eletromagnética, mas um ruído artificial causado pela subestação. Você tem razão. Tá? Mas esse seria artificial. Eu estou perguntando dos naturais, só para a gente ter visão. Tá. Entendi, obrigado. Algum chute aí e tal? Não? Poxa vida, tem certeza?
por exemplo, né? Deixa eu induzir a resposta aqui para vocês. Aqui no Brasil chove muito, né? Não chove? Sim. Chove. Chove. E com a chuva, né? Com a chuva, uma das coisas ruins que acontecem é o quê, hein? É o Thor bravo, professor. É o quê? O Thor bravo, tacando um raio. Aí, né? Então, perfeito, né? As nuvens se atritando ali, elas se carregam e a um certo ponto elas vencem o dialético do ar. Então, ou elas descarregam entre elas, que é o Thor bravo aí que vocês estão falando, ou cai para a terra, né? E aí, dependendo de onde cai na terra, né? Tem como fazer sistema de proteção, mas nunca é 100%, também é estatístico, né? Dependendo de onde cair na terra, destrói, né? Porque a diferença de potencial e a corrente elétrica que passam, assim, né, numa fração de segundo é tão grande, né? Que a energia é tão grande que cai, que você, né, o que tiver ali, você vai destruir, né? Então, é um dos ruídos naturais importantes que a gente tem. Tá? E ele é tão importante que o Nikola Tesla, antes de inventar a corrente alternada, ele pegou uma cidade lá no Polo Norte que tinha esse problema direto também, né? Você tinha muita tempestade com raios, e ele montou umas torres, não sei se você procurar na internet, deixa eu procurar na internet aqui, peraí, eu tenho internet aqui, só um instantinho, eu vou sair da apresentação, eu vou internet, né? Se eu puxar essas torres do Nikola Tesla aqui, torres Nikola Tesla raios, vamos ver o que vem. Imagens, deixa eu ver aqui, mais fácil. Tá? Vocês estão vendo essa torre aqui que eu estou mostrando com o mouse? Tá? Sim. Sim. Tá, então Sim. essa é uma torre onde, na verdade, esse hemisfério aqui é um capacitor, né? A ideia era levantar o capacitor a um certo ponto, que se caísse um raio ia carregar o capacitor, né? E um conjunto de torres dessa, né? Um conjunto de torres dessa poderia alimentar uma cidade, uma pequena cidade com a energia dos raios, né? Essa foi uma das ideias que ele teve. Deixa eu ver se tem outras coisas malucas aqui. Não, aqui é a mesma coisa, né? Representando. Essa foto, para quem não sabe, tem uma foto dele com raios aqui. Tem várias, né? São montagens, tá? Que ele mesmo fazia, né? Ele não era louco de ficar num negócio cheio de raios aí acontecendo. Mas isso aqui chegou a ser construído e ensaiado, tá? Lá na questão do Polo Norte, tá? É uma invenção aí que até hoje não foi melhor aproveitada, tá? De aproveitar aí os nossos raios. Deixa eu deixar o nosso Skype aqui e por apresentação. Então, de novo, né? O raio é outro ruído natural. Tem outros. O que vocês acham? Nossa. Aqui, professor. Oi? Não me vem em mente nenhum aqui. Tá. Então, deixa eu dar um, né? Nós estamos, na verdade, a nossa fonte primária de energia é o Sol, né? Há quem discorde disso, né? Mas né? O cara vai dizer, não, é o petróleo, tá? Mas o petróleo é uma decomposição que foi gerada por pressão, blá, 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 e teve o Sol lá que acabou alimentando os bichos, né? Que se decompuseram. E o Sol, de tempos em tempos, né? Acaba gerando, né, ele é uma bomba, né, literalmente de hidrogênio, né, que vai sendo transformado em hélio, espirra, né, espirra material, né, e esse material acaba tocando o plasma e gera uma corrente, né, plasmática, né, o plasma, aqui que eu estou falando é aquele do quarto estado da matéria, né, os elétrons separados dos prótons, né. E dependendo de quando, da onde estão apontando, né, essa emissão, isso pode estar em direção à Terra, né?
graças a Deus a gente consegue ver, né, muito tempo antes desse plasma chegar na Terra, né? A gente tem aí alguns minutos. E hoje a gente trabalha com uma série de sites, né, que trabalham com mecanismos preditivos, né, de quando deve acontecer o que a gente chama então de tempestade solar. A tempestade solar, uma das coisas que ela faz é queimar satélite, né? Então você gasta milhões e milhões de dólares para montar um satélite, mais milhões e milhões de dólares, né, para colocar ele em órbita, e de repente vem, né, uma chamuscada do Sol aí, né, que a gente chama de tempestade solar, e queima o satélite, tá? Então, o que é feito para minimizar quando a gente tem tempestade solar, e a gente sabe que um conjunto de satélites vai estar exposto, a gente desliga os satélites, tá? De tal sorte que pode ter uma condução de corrente, mas não afete lá o funcionamento dos circuitos, para minimizar perdas de satélites, tá? Então, esse é um outro tipo de ruído que a gente tem, ruído natural, tá? Tem mais algum? Silêncio. Antes era mais fácil explicar isso, né? Porque na boca, ao invés de fazer restauração com resina, a gente fazia com amálgama, né? Não sei se alguém ainda tem amálgama na boca. Tem, não? Nem sabe. Nem sei o que é, professor. Nem sei o que é isso aí. Pois é. Hoje é um negócio proibido, porque é uma mistura que o dentista fazia de prata com mercúrio, né? Para tampar lá o buraco que ele, por exemplo, limpou a cárie, né? Então, aquele metal que a gente vê, às vezes, na boca de pessoas que já têm uma certa idade, né? Aquele amálgama, como era uma composição que o dentista fazia na hora, o que acontecia? Quando ele colocava um novo, né, num novo dente, você ficava um tempo sentindo gosto de eletricidade na boca, né? Tá? Por quê? Porque ele criou um metal, né, com uma composição diferente, e a saliva conduz corrente elétrica, tá? Então dava uma diferença de potencial, como se fosse uma pilha, né? Conduzia pela saliva e você ficava com aquele gostinho ruim, né? Até equilibrar, né, a quantidade de mercúrio e de prata que tinha, né? Ia se deslocando literalmente pela saliva, né? E equilibrar entre os diversos amálgamas que você tinha, tá? Então, esse era mais fácil. E esse troço acontece na Terra, tá? Então, na Terra, a gente tem diversas... num certo solo, eu posso ter diversos minerais, né? Eu posso ter ouro lá num certo lado, eu posso ter cobre, eu posso ter prata, né? Material mais rico em prata. E a água do solo faz conduzir eletricidade, né? E essa eletricidade, ela nos atrapalha, tá? Ela é chamada de corrente galvânica, né? Tanto que... Vocês lembram que a gente estudou o telégrafo? Sim. Sim. Telégrafo, quantos fios a gente usava? Um, né? Era um. Era um, Porque- né? Era é sinal isso mesmo. importado. Né? E você aterrava, né? Então você tinha a referência lá e você tinha só a linha do sinal, né? Onde o cara batia o telégrafo, saía na máquina do outro lado. Isso funcionava bem, só que o pessoal descobriu o problema da corrente galvânica, né? Então, de repente, a maquininha saía imprimindo à toa, né? Parecia um poltergeist lá, né? Um fantasma, né? Agindo. Mas, na verdade, era em função de você estar fechando um circuito a uma longa distância, né? E você ter corrente circulando. Então, você tinha corrente circulando no solo, ela pegou o fio, né? Voltou e gerou, né, um circuito ali que ficou circulando corrente, né? E fazendo a maquininha disparar, tá? E é por isso que na evolução, que veio depois, que é o telefone, a gente não fala mais de um fio só, mas a gente fala do par trançado. Beleza? Beleza, professor. Tá? É isso. Esses são os ruídos naturais que existem, importantes aqui para nós na Terra, né? Naturalmente, na Terra.
E a gente tem, o Alan estava falando, e de uma forma, tem até o exemplo aqui, né, dos ruídos artificiais, que são os ruídos que são gerados pelo próprio, a turma, alguns autores chamam de interferência, né, mas é ruído artificial gerado pelo próprio homem, né. Então, quando você falou ali um transformador, né, um transformador, ele pode gerar, né, uma ruideira, primeiro sonora, né, que você pode ouvir, às vezes, dependendo daqueles de rua, principalmente, né, que estão ruim a beça já, você ouve a distância, né, estão com sobrecarga, mas você tem um ruído, né, que pode, do próprio transformador, né, que vem da rede, né, você imagina aqui, ó, tem um exemplo bobalhão, né, uma descarga atmosférica, que é um ruído natural, né, introduziu aqui na rede, a rede foi para um transformador, né, e o transformador, ele acaba pegando essa ruideira, né, que aqui, no caso, a origem é uma ruideira natural, né, mas ele induz essa ruideira nas fontes de alimentação, né, tanto do motor como do equipamento, tá? Uma outra coisa que é muito comum acontecer em indústria por exemplo, eu tenho um motor e na mesma fábrica lá eu estou colocando um monte de PC industrial, né, um monte de equipamento industrial. Motor, vocês vão ver que achata, um dos fenômenos que acontece, ele achata aquelas curvas das senoides, né, que a gente tem, né, de alimentação. E isso vocês já sabem agora, né, tanto por Fourier, que gera um monte de alta frequência, né? Essas altas frequências acabam passando para os equipamentos eletrônicos e muitas vezes interfere, dependendo da frequência que você está falando, interfere no funcionamento do circuito eletrônico, tá? Então, um tipo de ruído artificial. Ruído artificial ou vem pela rede de alimentação, ou, como o Alan tinha falado lá atrás, vem por uma onda eletromagnética irradiada, tá? Então, você pode estar abrindo um telefone celular, né, do lado de um equipamento, e o equipamento, antigamente o equipamento interferia no telefone, né? Hoje, às vezes, o telefone interfere no equipamento, tá? Eu já vi casos assim do cara começar a falar com o telefone celular, ele reclamava que travava a rede de cabo dele, né? Falei, bom, amigo, né? Não tem muito o que fazer. Ou você tem um telefone sem fio em casa, né? Não homologado devidamente, né? Quem que homologa os equipamentos, gente? Anatel. Anatel, né? Então, não homologado devidamente pela Anatel, e aí, quando você vai ver, está interferindo no teu Wi-Fi, né? Porque, via de regra, o telefone sem fio vai trabalhar em 2.4 GB também, né? Então, hoje tem um processo, ou um telefone mais antigo, né? Quando não existia o Wi-Fi, que eu duvido que vocês tenham, né? Telefone antigo, normalmente a turma vai descartando, mas pode acontecer. Então, duas formas da gente chegar num equipamento com ruído artificial. Uma é através da própria fonte de alimentação, e aí vem aquela pergunta, como fala, das bolotinhas, né, dos cilindros que a gente tem nas fontes. A gente tenta blindar o máximo possível uma fonte de alimentação, né? E o outro, através de onda eletromagnética, né, de um outro equipamento, né? E aí, como é que você blinda o equipamento? Como é que você elimina essa onda eletromagnética que está sendo induzida no equipamento? Isolamento, né? Exatamente, você põe o que a gente chama de uma carcaça metálica, né? Naqueles componentes que são mais sensíveis. Então você não deixa a onda eletromagnética penetrar, ela vira uma corrente e dissipa, tá? Então essas são as duas formas que a gente tem para ruído artificial, né, chegar num equipamento, e as duas formas que a gente tem de blindar, né, ou pela fonte de alimentação e essas bolotinhas que vocês me perguntaram, ou simplesmente gerando uma blindagem. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então teve um cara, né, que relacionou essa questão, né, de um transmissor, um receptor, um canal, né, que tem ruído, né,
e que vai ter lá uma largura de banda, né? Então, inicialmente ele fez isso de uma forma qualitativa e depois ele chegou numa fórmula, tá? Então, não se assustem com a fórmula. Aqui está o Shannon, né? Eu acho que vocês já viram ele, talvez no 6º semestre, no 5º semestre, né? Dependendo de quem fez comigo aí no 5º ou no 6º, eu mostro sempre a foto dele, né? Na frente de uma central telefônica. Ele chegou nessa relação, né? Que todo sistema natural, né, ou artificial deve obedecer, né? Então, o que é cada uma das coisas? B é a largura de banda em hertz, que eu tenho de um sistema. Isso é um log na base 2, tá? E SR é a relação sinal, né, ruído que eu tenho watts para watts, tá? Então, isso aqui dá dimensional. Beleza? Tá? Então, né, se eu tenho uma relação, o meu sinal é 100 vezes maior que o ruído, né, mais putz, deu um exemplo bobalhão aqui, sei lá, deixa eu pôr um exemplo mais bacana. O meu sinal é igual ao ruído, né, dá 1 aqui, 1 mais 1, log de 2 na base de 2, aí vai dar 0, não é? Putz, tá ruim os meus exemplos hoje. Deu 3 aqui, né, 3 vezes a potência do sinal em relação ao ruído, mais 1 deu 4, então esse log na base 2 vai dar 2, né? 2 vezes a largura de banda vai dar a capacidade do sinal em bits por segundo, tá? A capacidade da gente transmitir em bits por segundo. Então a gente consegue calcular isso sabendo sempre, né, que tem ruído, então a relação sinal-ruído de qualquer sistema e a largura de banda que eu estou transmitindo, ou largura de faixa, né, a mesma coisa, que eu estou transmitindo. Né? Eu consigo saber a taxa que eu vou transmitir. Beleza? Beleza. Bom, não estou, guys, não estou ouvindo, beleza, ou não, né? Mas eu vou para um exemplo, então, vai? Para não ficar tão... Beleza. Tão impalpável, né? Eu vou pegar o exemplo de um canal telefônico. Então, por muito tempo, né, as pessoas acreditavam que o limite de transmissão, né, eu colocando um modem, né, para se adequar ao canal telefônico de um lado e ao canal telefônico do outro, dependia só da tecnologia, né? E o Shannon mostrou, né, em 49, que, amigos, não depende só da tecnologia. Você tem que respeitar esse limite aqui, ó. Desse limite você não passa. Esse limite é uma espécie de testa, tá? Que não tem como você passar. Então, dá um exemplo típico de canal telefônico, né? Canal telefônico, a largura de faixa, que eu arredondei, né? 3.500, eu arredondei para 3.000 Hz. Uma relação sinal-ruído típica de 30 dB, né? dB é decibéis, né? Aliás, o B devia estar maiúsculo aqui, né? Então é 10 log de SR, tá? Só para você saber, né? Eu não sei se vocês lembram da fórmula do decibel, né? Então, se eu quiser em bel, é só dividir por 10, dá 3 bels, né? E se eu quiser saber quanto que é o SR sem ser em bel, né? Basta fazer 10 elevado a esse número que sobrou, né? Então, 10 elevado à terceira aqui dá 1.000, né? Dá 1.000. Então, é típico isso de um canal telefônico, né? De um par telefônico. Ele acaba tendo essa relação sinal-ruído, né? O sinal em potência costuma ser 1.000 vezes maior que o ruído. A largura de faixa, né? Eu tenho aqui 3.000 Hz. Se você calcular o C nessas condições, né? Pus aqui só o resultado, a gente chega em 30 kbps, tá? 30 kbps. Então, se você pegar as normas V do I2T, né? International Telecommunication Union, que tem sede lá em Genebra, né? As normas V falam de telefonia até hoje, né? Teve uma época que a gente usava a internet por rede telefônica, né? Não tinha outro jeito, até hoje usa, mas com uma técnica diferente, que é o ADSL, né? E aí eu para passar, né, velocidade máxima que eu conseguia passar, eu construí um modem, né, com essa norma aqui, né, de um lado e do outro, né, para eles poderem conversar, chama a norma V34 bis ou mais, né, o maisinho também representa o bis, e não passava de 33 kbps, essa é a velocidade máxima.
Aí você vai dizer, mas, pô, que tecnologia cocô, né? O problema não é a tecnologia, o problema é essa lei aqui, né, que existe na natureza, que nos limita, dependendo aí da relação sinal-ruído e da largura de banda, numa certa velocidade de transmissão, tá? Até que chegou, né, esse troço terminou em termos de telefonia com o V92, né? O que era o V92? É quando em uma das pontas eu não usava mais par trançado, eu passei a usar fibra óptica. Então, por exemplo, no provedor, né, que era o meu servidor web, chegava então fibra óptica, né? E a fibra, aí, obviamente, tem uma relação, né, sinal-ruído diferente, tem uma largura de banda diferente. Então, a gente conseguia chegar em 56K. Né, 56K. Essa era a velocidade que a gente usava na internet. Então, o mais legal, né, dos fabricantes é que eles lançaram os V34 bis, né, que era par trançado e par trançado de todos os lados, né? E eles já sabiam que provavelmente os provedores fariam a evolução para fibra óptica, né? Em caras espertos, né? Por exemplo, o S Robotics, que hoje era Tricom, que depois foi comprado pelo HP, e HP, hoje é HP, né? Eles fizeram o seguinte, o modem ser upgradável, né? Então ele tem o firmware upgradável, né? Então ele tinha um E2 Pro, na verdade, com um programinha, né? Que quando chegou a história desses provedores com fibra óptica, eu podia conectar o modem num certo site, só não podia cair energia, né? E aí eu fazia a mudança do software, né? O que fazia o processamento digital de sinais desse software, para ao invés de 33, permitir passar 56K. Beleza? Tudo bem aqui, pessoal? Beleza, professor. Legal. Beleza, professor. Rapazes, ótimo. Aqui é o último slide, na verdade, de hoje. Vocês vão ver que daqui para frente tem uns exercícios para fazer, né? Uns exercícios de fixação, né? Então, eu te dou lá uma largura de banda, né? Uma relação sinal-ruído. Pega o caso do VHF, né? Que a gente usa no VHF, no caso de TV, né? Seja analógico digital 5 MHz, né? Pega uma relação aí de 40 dB, enfim, vou fazendo algumas perguntas que têm realmente conexões, tá? Com o mundo real, nesse slide. Esse slide continua, e aí eu vou pedir no Octave para você traçar um gráfico do canal versus uma variação da largura de banda versus uma variação da relação sinal-ruído, né? E ver o que acontece com a capacidade do canal. Você vai ver lá no gráfico, né? Vai fazer, por exemplo, um mesh lá no Octave e vai ver o que vai dar, tá? E aí eu faço uma pergunta, ó, depois que você viu o C máximo, me dá uma situação em que acontece o C máximo sobre 2. Será que ela é mais interessante do ponto de vista sinal-ruído do que, né, anterior? Aí vocês vão avaliar, tá bom? Enfim, né, ele vai ficar em torno disso, tá? Aqui aquele exercício que eu mostrei para vocês está aqui, só que aqui com valores mais rigorosos, né? O valor que a gente chegava era 33.600 kbps e a largura de faixa de um canal telefônico, vocês sabem que é 3,5 kHz, né? Então o B é 3.500, né? Que o B é em Hertz, tá legal? E tem aqui a história do V92, né, que ia até 56K, para vocês fazerem. Então, são esses exercícios aqui, né, desses 3 slides que vai ficar de tarefa para o lar, né. Agora, todos nós estamos no lar, então, tarefa para o home office aí de vocês. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Legal. Legal. E só adiantando, né, no laboratório, o que eu vou fazer, né? Eu vi que o Paulo, ele resolveu ali nos 2 vídeos dele, aquelas equações diferenciais, né? Que a gente pode resolver tanto com Laplace, se eu tenho condição inicial,
como por Fourier, se de repente as condições iniciais não são tão importantes. E você chega lá numa resposta, né? Só que no final eu pedia para verificar a resposta, né? Então, como é que eu posso verificar se uma resposta é resposta de uma equação? Substitui o valor lá, né? No início. Beleza. Eu vou até tirar aqui da apresentação, voltar aqui para o Skype, para minha tela, né? Então, beleza, é isso aí mesmo, né? A gente substitui. Então, o trabalho de laboratório que vai ficar, né, para a semana, né, mas só adiantando, eu ainda não montei, mas é pegar aqueles exemplos. Os exemplos estão praticamente resolvidos, né? O Paulo resolveu todos. Só que ele não fez o contrário, ele não substituiu na equação, né? Então você vai fazer o trabalho contrário, resolver se quiser, né? Para ir vendo lá as propriedades, e depois você, chegando na solução, você vai jogar de novo naquela equação íntegro diferencial que vira num polinômio, né? É a estratégia do Fourier, é a estratégia do Laplace, e aí você vai ver se dá certo ou não. Beleza? Fechado, professor. Beleza, professor. É isso aí. Por hoje é isso, né, que a gente tinha para ver, né? Eu tinha que passar esse importante e sexy momento aí da capacidade do canal para vocês, né? Espero que tenha ficado claro, né? E os tipos de ruído aí que a gente tem, né? Essas são as duas coisas mais importantes dessa nossa aula de hoje. Tudo certo? Tudo certo, sim, professor. Certo. Certo. Beleza. Positivo operante. Então, na semana que vem, só adiantando, na nossa videoaula, aí eu vou pegar um exemplo bacanão. O que é um exemplo bacanão? Eu vou pegar uma sonda espacial, literalmente, né? Eu vou pegar uma sonda espacial, radiotelescópios aqui na Terra, e a gente vai fazer uma avaliação aí misturando conceitos lá do primeiro bimestre com esse último conceito do Shannon, e a gente vai chegar a algumas conclusões de qual que é a velocidade de transmissão, tá? Tudo bem? Na semana que vem a gente volta a falar, porque eu vou falar de Marte, eu vou falar de sonda espacial, né? Aí vocês vão falar, pô, o cara é um louco, né? Mas é nessas loucuras que a gente questiona alguns pontos aí da tecnologia que a gente tem. Combinado? Legal. Combinado, professor. Combinado. É isso aí. Pessoal, obrigado por hoje. Uma boa noite aí para vocês, né? Uma boa janta para quem vai comer aí num lanchinho, né? Eu vou fazer um lanchinho também. Beleza? Fechado, Beleza, professor. senhor. Boa Boa noite. noite, hein? Obrigado. Boa noite. Fechou. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.